Olá! Olá, meu querido! Olá, minha querida! Como você está? Os céus têm novidade para as nossas vidas hoje. Como está o seu coração hoje? Como está a sua alma hoje? Deus, em sua infinita bondade, Ele tem pressa em nos socorrer. Porque a graça, ela tem urgência em ser derramada sobre as nossas vidas. Nós não podemos nos prender ao medo, ao receio, à vergonha, porque o Pai tem pressa em nos ajudar. O Pai tem pressa em nos abraçar. O Pai tem pressa em nos dar roupas novas. O Pai tem pressa em fazer uma festa pelo nosso regresso, pela nossa entrega, pela nossa atitude, pelo nosso arrependimento. E é sobre isso que a palavra de Deus vem derramar nos nossos corações hoje. Uma palavra muito conhecida, mas dessa palavra tem uma palavra que ela saltou, e eu quero trazer isso para você, essa reflexão para as nossas vidas hoje. Está lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, como conhecemos, né? E a gente sabe, né, que esse homem, ele tinha 2 filhos, e o filho mais moço pediu ao pai a parte da sua herança, porque ele havia decidido no seu coração experimentar, viver a vida da forma como ele havia estabelecido em seu coração. E o pai, mesmo sabendo que aquele filho, ele não estava pronto e nem tinha maturidade para isso, mas ele concedeu. E esse jovem, ele saiu pelas ruas, pelo mundo, aproveitou, curtiu, fez tudo que o seu coração desejava. Mas um dia, tudo acabou. E ele se viu diante de uma decadência profunda, cuidando de porcos, se alimentando da comida de porcos. Mas o Pai, que tem pressa em nos socorrer, diante de uma posição desse filho que decide no seu coração, ele prepara um discurso com o intuito de retornar para casa. A culpa é tão pesada sobre os seus ombros que ele fala para si mesmo que ele não pode, ele não merece, né, ser colocado novamente como uma posição de filhos. E a vergonha, o pecado, ele faz isso com a gente. E ele se levanta ali disposto a voltar para casa e se tornar apenas um trabalhador do seu pai, em troca do pão, para que não perecesse de fome. Mas olha o que aconteceu. Levantando-se, foi o seu pai, quando ele o viu de longe. Ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa, é essa palavra aqui, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, põe-lhe um anel na mão e sandália aos seus pés. Porque
aquele retorno merecia uma festa. É sobre essa palavra aqui. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa. Trazei depressa. Um amor que tem pressa. Ei, por que essa palavra depressa? Porque esse pai tinha urgência em socorrer o seu filho. Porque a vergonha, ela não precisa esperar. Porque a reconciliação, ela não precisa esperar. Porque o retorno para casa, o retorno ao lar, ser chamado de filho, não precisa esperar. Deus tem pressa em nos socorrer. Esse pai, ele não aponta o dedo para o seu filho e faz-lhe um discurso. O filho preparou um discurso, mas esse pai o abraçou, esse pai o beijou, porque as roupas velhas, elas têm pressa em ser tirada, porque o fardo que estava sobre os ombros daquele filho, o pai tinha pressa em removê-lo. E é sobre isso. Deus, o nosso Pai, tem pressa em nos socorrer. Eu não sei aonde você está, em que circunstância você está hoje. Talvez você fez escolhas na sua vida que o levou a lugar semelhante a esse desse rapaz, aonde você perdeu a sua dignidade, aonde você perdeu a sua identidade de filho, aonde você se perdeu em si mesmo. E agora o peso do arrependimento, da vergonha, tem sido um fardo muito pesado sobre você. Mas que essa palavra, que esse filho que caiu em si e se arrependeu, preparou um discurso, mas quando o pai o viu, o pai simplesmente o abraçou, ele vestido de trapo, sujo, fedido, mas o pai o abraçou e o beijou. Esse pai representa o nosso Deus, o nosso Pai. Ele tem pressa em nos tirar as vestes podres, fedidas. Ele tem pressa em nos calçar. Ele tem pressa em de nos recolocar no lugar de filho. Deus é o nosso Pai. Deus tem prazer em nos abençoar. Porque a graça, ela tem pressa em ser derramada sobre as nossas vidas, porque o amor do Pai tem pressa em nos alcançar. Corra para Ele, se levante do lugar onde você está. O Pai nos espera de braços abertos. Não permita que nem mais um dia, que nem mais uma hora, que nem mais um segundo te mantenha escravo no lugar onde você está. Não importa as escolhas que você fez, mas se o arrependimento alcançou o seu coração, o Pai tem pressa. E Ele está olhando para te enxergar. De longe, Ele corre, porque Ele tem pressa em nos abraçar. Você é amado, você é amada. Deus está sempre de braços abertos nos esperando para esse encontro, para esse dia do arrependimento, do abraço, do derramar da graça. E é sobre isso. O filho estava preso no seu discurso e o pai estava pronto para abraçá-lo e para amá-lo. Corra ao encontro desse pai. Corra ao encontro desse pai.
uma urgência da graça. Uma urgência da graça, depressa. A urgência da graça tem pressa para alcançar o seu coração e transformar a sua mentalidade, transformar a sua história. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu grande amor. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Obrigada, Senhor. Obrigado, ó Deus, por nos amar, Senhor, mesmo quando não merecemos. Senhor, obrigado, ó Deus, pela graça, Senhor, que nos alcança. Obrigado, ó Deus, por nos ensinar, Senhor, que nós podemos, sim, nos arrepender e voltar para o lugar de filho. Pai, alcança, Senhor, este filho, alcança essa filha que hoje, por escolhas, ó Deus, ou porque alguém escolheu e lançou ela nesse lugar, ó Deus, e ela está presa, Senhor, presa no seu discurso de rejeição, presa no seu discurso de pobreza espiritual, presa no seu discurso de doenças no espírito, ó Deus, mas que hoje o Teu Espírito Santo, ó Deus, alcance o íntimo do coração dessa pessoa e que ela se enche de coragem para sair desse lugar e correr ao Teu encontro. Que o Senhor Jesus possa, ó Deus, alcançar, Senhor, esse coração depressa e mudar a história, Senhor, porque nós somos filhos, entenda isso, somos filhos e o Pai nos espera, Ele nos ama. Que o seu dia seja hoje de uma corrida depressa ao encontro desse Pai amoroso. Deus é contigo, Deus é com a sua casa. Que o seu dia seja numa corrida urgente para esse amor que está acima de todas as coisas.